Olá, queridos alunos da AGU. A gente está aqui hoje para continuar essa sequência de vídeos que nós temos aqui de orientação jurisprudencial, em que a gente comenta os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal, dividido por semestres. Então a gente vai comentar aqui hoje sobre o segundo semestre de 2021. Foi um semestre em que o Supremo largou um pouquinho a pauta de direito tributário, que tinha permeado, então, o Supremo de forma muito forte durante o período da pandemia, e começou a tratar de outros temas. A gente vê que o Supremo também reduziu um pouquinho os julgamentos, o que era de se esperar, de questões relacionadas à Covid-19, que foi um tema que ficou lá muito monotemático, né? O Supremo falando muito de Covid por conta da demanda que a gente teve nos semestres anteriores. Então o Supremo começou a cuidar, inclusive, da parte eleitoral, né? Já que a gente está falando de 2021, um ano pré-eleitoral. Então, por exemplo, a gente teve um julgamento muito importante, que foi da ADI 6225, em 20 de agosto de 2021, que tratou da constitucionalidade da sanção abstratamente prevista para o crime de divulgação de ato objeto de denunciação caluniosa eleitoral. Entendeu o Supremo que essa sanção estava de acordo com o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Um julgamento muito importante, as questões eleitorais elas costumam ser bem relevantes para a prova. Um outro julgamento muito importante e que a gente tem aqui de destacar, lembrando que todos esses julgamentos estão em negrito, num material completo, um material que a gente coloca à disposição dos alunos na nossa plataforma. Então baixa o PDF que aqui a gente vai comentar mais os julgamentos de maior relevância, mas isso não substitui o estudo completo. O que a nossa mentoria faz é resumir o semestre em termos de jurisprudência para vocês, para que vocês consigam fazer um estudo muito mais rápido, um estudo muito mais dinâmico, principalmente para quem não tem tempo de acompanhar toda semana os informativos do Supremo. Então um julgamento muito importante diz respeito ao crime de injúria racial. A gente sabe que tem uma diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial, e em relação ao crime de injúria racial, o Supremo entendeu que ele é uma espécie do gênero racismo. Então não é uma coisa totalmente diferente do racismo. E, sendo uma espécie do gênero do racismo, a injúria racial é imprescritível. Um julgamento importantíssimo, inclusive, né, importante não só para a prova, mas para a vida, né, para o nosso país, um país ainda com muitas raízes racistas, por conta da sua história, a gente sabe muito bem, e que trouxe a imprescritibilidade do crime de injúria racial. Muito importante, trata-se do HC 154248, que foi julgado em 28 de outubro de 2021, tá certo? Então o Supremo aplicou ali a regra da imprescritibilidade do racismo ao crime de injúria racial. Bom, um outro julgamento muito relevante, também em matéria eleitoral, diz respeito à vedação à realização, remunerada ou não, de showmícios, que a gente já teve numa mini reforma eleitoral, que hoje está disposta no artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9504 de 1997. Então acabou com a história de showmício, isso já tinha sido julgado pelo Supremo em outros momentos, e o próprio Supremo falou o seguinte: mas a apresentação artística em eventos de arrecadação para a campanha eleitoral não está inserida na proibição da realização de showmícios. Então nada impede que um artista participe para um evento de arrecadação. Isso foi julgado na ADI 5970 em 7 de outubro de 2021. Também um precedente muito relevante. Um outro julgamento em questão eleitoral diz respeito à candidatura nata, que era aquela previsão de que aquele que já detém mandato deveria ser necessariamente indicado na convenção como um candidato. O Supremo entendeu que esse instituto da candidatura nata ele é incompatível com a Constituição Federal, por violar a isonomia entre os postulantes a cargo eletivo. Então, né, na convenção, quem já tem cargo acabaria sendo necessariamente escolhido, e principalmente, sobretudo, por ofender a autonomia partidária, né? O partido tem que ter a liberdade de indicar ou não aquela pessoa como candidato na próxima eleição. Então, isso está previsto na ADI 2530, que foi julgada em 18 de agosto de 2021. Muito bem, vamos agora para um outro precedente importante, sobre a organização do Estado agora. Os Estados-membros, no exercício de suas autonomias, podem adotar o modelo federal previsto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, cuja reprodução, contudo, não é obrigatória. Então, a gente está falando aqui de regra de poder executivo. A gente entende agora, então, que o 81, parágrafo 1º não é norma de reprodução obrigatória. No caso de dupla vacância, que é quando a gente tem a vacância do cargo de chefe do executivo e de vice, faculta-se aos Estados-membros, ao DF e aos municípios, portanto, a definição legislativa do procedimento de escolha do mandatário político. No caso de realização de eleição indireta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a Constituição. Esse é um julgamento trazido na ADI 1057, de 16 de agosto de 2021. Por que esse julgamento é importante?
A gente tem muito essa cobrança sobre o que seria norma de reprodução obrigatória, o que não é norma de reprodução obrigatória, né? O que é norma de reprodução facultativa. E a gente vê que os alunos muitas vezes sentem falta, porque de uma lista, né? Fala assim, não, quero saber o que é reprodução obrigatória, o que não é. Essa lista, infelizmente, não existe. Então, infelizmente, é só da leitura de informativo que o aluno vai conseguir montar, né, na sua cabeça lá um arsenal de matérias que são de reprodução obrigatória e matérias que são de reprodução facultativa. Essa é uma matéria muito cobrada dentro de federalismo. Então, é a hora de você criar um arquivinho, ou na sua cabeça, ou um arquivo real mesmo no seu computador, ou na sua nuvem, para colocar esses julgados de reprodução obrigatória e reprodução facultativa. Porque, de fato, o Supremo ele vai acrescendo normas de reprodução facultativa e obrigatória ao longo da sua história jurisprudencial. E quem não acompanha acaba não tendo domínio dessa matéria. É uma matéria que não tem como entregar mastigado. É uma lista que vai crescendo, crescendo, crescendo. Bom, um outro julgamento importante para o concurso da AGU é a que diz, ainda sobre federalismo, que é constitucional o novo marco legal do saneamento básico, que impõe obrigações aos entes federativos, né? Foi uma norma muito festejada, uma norma muito importante, foi julgada em várias ADIs e entendeu-se que não ofende a autonomia federativa a criação, por meio de norma federal, de uma série de obrigações aos entes federativos. Então a gente tem, por exemplo, a ADI 6492, eles foram julgados em 2 de dezembro de 2021, tá bom? Temos outras ADIs também, é um conjunto de ADIs. Um outro julgamento muito relevante sobre administração pública é aquele que diz que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos. Então é a questão do TAF, né? Então o Supremo entendeu que o portador de deficiência ele tem que ter, sim, uma adaptação para o TAF. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. E a exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade composto pela Constituição e pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então a gente tem aqui, mais uma vez, o Supremo falando do conceito de bloco de constitucionalidade, que é um conceito trazido por Louis Favoré, que o Supremo usa muito, principalmente nos julgados do ministro Celso de Mello, costumo muito citar esse autor, que é a ideia de que a gente consegue trazer normas constitucionais, princípios constitucionais de normas que não estejam necessariamente dentro do corpo positivado da Constituição. A ideia de bloco de constitucionalidade ela é reforçada pela noção trazida lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, de que as normas trazidas na Constituição não são, em relação aos direitos e garantias fundamentais, taxativas. Então, muito importante esse conceito de bloco de constitucionalidade. Então, o Supremo traz ali convenções que foram trazidas com status de emenda para a Constituição, a partir do procedimento também do artigo 5º, e aí ele fala, olha, então há um direito aqui de adaptação de prova de TAF para portadores de deficiência. Ainda mais quando você mostrar que aquela função pública não necessariamente vai demandar esse rigor todo, né, por parte do examinador. Julgamento muito importante na ADI 6476, de 3 de setembro de 2021. Muito bem, a gente tem também alguns julgamentos importantes sobre a ABIN, porque uma crítica que foi feita muito à ABIN é do seu uso político, principalmente por conta daquela questão do dossiê antifascista, né, em que a ABIN fez um dossiê sobre pessoas que eram contrárias ao fascismo. O que deveria ser, inclusive, um orgulho, né, para quem constasse dessa lista. Mas, dentro da concepção de algumas pessoas, o fascismo talvez seja, né, enfim, algo válido. Então, os antifascistas foram vistos como pessoas perigosas. E a ABIN fez, então, né, alguns dossiês. Então, se acusou muito a ABIN de estar sendo usada com uma finalidade política. E aí o Supremo veio trazendo alguns julgamentos importantes para delimitar a atuação da ABIN. Um deles é o da ADI 6529, que foi julgado em outubro de 2021, em que se diz que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida. Toda e qualquer decisão de fornecimento desses dados deverá ser devida e formalmente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Depois a gente vai trazer um outro julgado também sobre a ABIN, que é bem relevante, tá bom? Nessa linha que eu falei para vocês, né, de controle da ABIN, para evitar que a ABIN se torne novamente um DOPS, né, um órgão de inteligência que venha perseguir pessoas de forma antidemocrática. Bom, ainda sobre administração pública, a gente tem um julgamento, que foi um julgamento na DPF 890, importante, em que se fala que são inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição
de bens da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui de Brasília, para pagamento de verbas trabalhistas. Entendeu-se que a satisfação desses débitos se submete ao regime de precatórios, tendo em vista que uma sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime de precatórios. Esse julgamento ele vai seguindo alguns precedentes que o Supremo trouxe em semestres anteriores, a gente já tinha falado sobre isso, nesse assunto, em que o Supremo entende o seguinte: apesar de a sociedade de economia mista ter sido concebida, na sua origem, para ser uma empresa atuando em regime concorrencial, porque a sociedade de economia mista, como o próprio nome diz, economia mista, ela tem que ter capital público e privado. Ela era uma espécie de joint venture, quando o Estado vira para o capital e fala, olha, vou colocar ações na Bolsa para que a gente faça uma empresa numa parceria entre o Estado e o público e o capital privado. Mas nós sabemos que acabou que a sociedade de economia mista não foram todas nesse sentido. Algumas se parecem muito mais com empresas públicas do que a sociedade de economia mista. E aí o Supremo começou a diferenciar essas sociedades de economia mista que, na verdade, têm capital quase todo público, se dedicam à prestação de serviços públicos e não à exploração de atividade econômica e que atuam sem lucro. Um dos primeiros casos, inclusive eu tive a oportunidade de sustentar no Supremo Tribunal Federal, é do grupo hospitalar lá do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora da Conceição, e que foi o primeiro caso em que o Supremo começou a fazer essa diferenciação dessas sociedades de economia mista, que na verdade não tem intuito de lucro. Foi um caso em que a Procuradoria da Fazenda, órgão do qual eu faço parte, buscava a aplicação no regime tributário privado para uma sociedade de economia mista, mas ela conseguiu lá, por exemplo, imunidades das contribuições sociais. Então, a partir daí, a gente tem uma série de julgamentos nesse sentido, inclusive na questão dos precatórios, como é esse que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Outro julgamento importante, agora de poder legislativo, diz que é proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Esse é um julgamento que, na verdade, vem replicando algo que já tinha sido dito em relação aos deputados federais, mas alguns estados ainda insistem em pagar vantagem por convocação de sessão extraordinária, algo que por emenda constitucional já foi proibido há muito tempo em relação ao Legislativo Federal. Então a gente está falando aqui da ADPF 836, julgada em 2 de agosto de 2021. Bom, no mesmo mês, em agosto, lá no dia 19, a gente teve a ADI 2601, em que entendeu o Supremo Tribunal Federal que não afronta a vedação imposta pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, que é aquele dispositivo que fala das medidas provisórias, a edição de medida provisória no mesmo dia em que o presidente da República sanciona ou veta projeto de lei com conteúdo semelhante. Então a gente não pode ter a edição de medida provisória quando uma matéria está pendente de sanção ou veto. Agora, se ela foi sancionada ou vetada no mesmo dia, não tem problema, é isso que se disse nesse julgamento. Um outro julgamento ainda de poder legislativo é o da ADI 6751, que a gente destaca aqui, julgado em setembro de 2021, em que entendeu-se que a tramitação de medidas provisórias pelo sistema de deliberação remota, que foi instituído por conta do coronavírus, não viola o devido processo legislativo. Então, aquele julgamento é pela internet, os deputados nas suas casas. Algo muito relevante que surgiu com a pandemia, mas que pode ser replicado, talvez, para o nosso sistema em caráter definitivo. O Supremo entendeu que não é inconstitucional, pelo menos aquele feito dentro do contexto da pandemia. Ainda sobre o Poder Legislativo, outro julgamento relevante. A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe dos mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Então, o que o Supremo entende em relação àquela proibição de reeleição? O Supremo entende que a vedação, a recondução no mesmo cargo, ela é de reprodução facultativa para os estados. Eles não precisam seguir o modelo federal. Mas, apesar de ele liberar os estados para terem reeleição da mesa, ele fala, a reeleição tem que acontecer uma vez só. E por quê? Por conta do princípio republicano, que veda que as pessoas ocupem indefinidamente os cargos públicos. Então, esse julgamento é um julgamento muito importante, porque a gente vê aqui que o Supremo Tribunal Federal vem, por conta do princípio republicano, criar uma regra de limitação eleitoral dentro da mesa da casa. Então ele extrai aqui uma força normativa dos princípios, que é uma teoria do direito constitucional. Então, diz o Supremo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção desde que em um cargo distinto. O limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação das mesas após o julgamento da ADI. Então ele faz aqui uma modulação de efeitos. Perfeito? Ainda sobre o Poder Legislativo, a gente tem muito julgamento relevante aqui em 2021. Diz o Supremo, norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar
individualmente o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. Então esse poder ele é conferido às comissões, mas individualmente o parlamentar não tem esse poder. Isso foi julgado em dezembro de 2021 na ADI 4700. Sobre o Poder Executivo agora, vamos mudar um pouco de tema. O Supremo entendeu que é constitucional a Lei Complementar 179, de 2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. É a autonomia do Banco Central que o Supremo entendeu ser constitucional. Não precisa nem falar que para o concurso do Bacen, essa jurisprudência tem que estar lá num post-it, né, colado na parede do candidato para procurador do Bacen. É julgamento da ADI 6696, julgada ali em outubro de 2021, tá certo? Vamos mudar o tema de novo agora para falar um pouquinho de poder judiciário. O Supremo entendeu que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crime comum conexo com crime eleitoral, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito eleitoral. Então, importantíssimo esse julgamento para a Justiça Eleitoral. Isso foi trazido no RHC 177243 de finalzinho ali, né, de julho de 2021, ainda, né, consideramos aqui porque ele foi divulgado no segundo semestre de 2021. Sobre o Poder Judiciário agora, o Supremo entendeu que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Esse julgamento foi um julgamento muito interessante que aconteceu em agosto de 2021 no recurso extraordinário 954858 do Rio de Janeiro, e tratava-se aqui de um caso em que um navio alemão afundou um navio brasileiro, civil, de pesca, não tinha nada a ver com ato de guerra, e se estuda indenização por conta desse afundamento, desse naufrágio e etc. E a gente sabe que os estados estrangeiros têm imunidade de jurisdição. A não ser que eles abram mão dessa imunidade, eles não podem ser processados, né, perante o Estado brasileiro. Mas quando se trata de violação de direitos humanos, o Supremo criou uma exceção. Um julgamento muito importante, inclusive para direito internacional, né? A gente sabe que na prova de advogado da União, o direito internacional tem uma posição muito importante. Esse precedente, sem dúvida alguma, pode ser explorado pelo examinador de direito internacional. Bom, vamos falar um pouquinho agora de controle de constitucionalidade. Primeiro, o Supremo entendeu que não se admite controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da lei orgânica respectiva. Então a gente não tem controle em face da lei orgânica, porque a lei orgânica não tem ali um status constitucional, digamos assim, a não ser, obviamente, no Supremo Tribunal Federal. Não compete ao Legislativo ou qualquer das outras esferas suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em controle de constitucionalidade. Também muito importante essa decisão aqui, que dentro de um modelo positivista kelseniano, manteve o controle de constitucionalidade nas mãos do Poder Judiciário. Tudo bem? Um outro julgamento de controle de constitucionalidade, agora na ADPF 686, de outubro de 2021, é aquela que se diz que a ação de controle concentrado de constitucionalidade não pode ser sucedânea das vias processuais ordinárias. Então, com base nesse entendimento, entendeu que não era possível utilizar a ADPF para analisar discursos, pronunciamentos do presidente da República. Porque a gente tem aqui na ADPF um controle em abstrato. E analisar uma calúnia, enfim, um abuso, um ato abusivo do presidente da República seria analisar um caso concreto. Não caberia na ADPF. Perfeito? Outro julgamento sobre controle de constitucionalidade, na ADI 5647, julgado em novembro de 2021, o Supremo entendeu que é constitucional o dispositivo da Constituição Estadual que confere ao TJ a prerrogativa de julgar uma ADI contra leis ou atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Aí você fala, mas isso não é uma prerrogativa do Supremo? O Supremo sempre disse isso. Mas aí vem a vírgula. Desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos Estados. Ora, se é uma norma de reprodução obrigatória, a jurisprudência do Supremo entende que é como se aquela norma existisse também na Constituição Estadual. Quando a gente tem uma norma de reprodução obrigatória, essa norma ela é uma norma estadual que tem parametricidade para o controle de constitucionalidade, independentemente dela estar reproduzida ou não. Então isso vai bem na linha do que o Supremo já tinha decidido. Então quando você tem um dispositivo da Constituição Estadual, que é de reprodução obrigatória da Federal, quando você entra com a ADI, você pode até usar o parâmetro federal, mas você está fazendo, no fundo, uma análise entre o municipal e o estadual. Por isso é que é possível. Então esse julgamento é muito importante, porque ele parece contrariar os entendimentos do Supremo anteriores, no sentido de que ninguém pode usurpar a função do Supremo de fazer o controle concentrado com base na Constituição Federal, mas ele não está havendo essa usurpação aqui. Não está contrariando esse entendimento do Supremo, porque quando é norma de produção obrigatória, é como se fosse uma norma constitucional estadual não escrita. Perfeito? Sobre funções essenciais da Justiça,
O Supremo entendeu que é inconstitucional norma da Constituição Estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição e de forma expressa ou por simetria. Aqui é um caso em que se discutiu o foro para defensores públicos e procuradores dos estados. Então, por envolver a advocacia pública, esse precedente é muito importante para a gente. Aqui a gente tem, por exemplo, a ADI 6501, julgada em agosto de 2021. Sobre funções essenciais da Justiça também, a gente teve vários julgamentos. Um deles considerou inconstitucional, por ofensa à liberdade de locomoção, a exigência de prévia comunicação ou autorização para que membros do Ministério Público se ausentem da comarca, ADI 6845. A gente tem a inconstitucionalidade da exigência de inscrição de defensor público nos quadros da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o defensor público não é obrigado a ter a OAB, até porque constitucionalmente ele é proibido de advogar. Esse é o julgamento do RE 1240999 do ministro Alexandre de Moraes em novembro de 2021. E a gente tem também um outro julgamento importantíssimo na DPF 279, julgado em novembro de 2021, em que se entendeu que os municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. Então, apesar de não existir defensoria pública municipal propriamente dito, nada impede que, em complemento ao sistema de proteção das pessoas hipossuficientes, que você tenha aqui uma assistência jurídica por parte dos municípios. Perfeito? Bom, então já estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo. Agradecemos muito a nossa audiência aqui, os nossos alunos que sempre estamos acompanhando. A gente já vai aqui para a defesa do Estado das instituições democráticas. O Supremo entendeu que o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer, e deu um prazo de 90 dias, um plano de redução da letalidade policial e de controle da violação dos direitos humanos pelas forças de segurança. Uma reação à violência, né, praticada em chacinas e coisas que, infelizmente, nós acompanhamos diariamente. O Supremo, então, fez essa determinação na DPF 635. O mais importante desse julgamento não é propriamente a questão da fixação, do ato em si, de determinar que seja feito esse plano, mas sim a interferência que o Supremo tem no Poder Executivo aqui, dentro de um ativismo judicial extremamente presente, né? Então, esse julgamento é um marco em relação a essas decisões do Supremo Tribunal Federal que determinam que o Poder Executivo institua políticas públicas. Dentro de direito tributário, a gente teve a inconstitucionalidade da incidência de RPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic, quando a gente tem uma repetição de débito. Então, quando você recebe um valor e ele é atualizado pela Selic, essa atualização monetária ela não gera base de cálculo de imposto de renda e CSLL por parte das empresas. Julgamento importante de setembro de 2021 no RE 1063187, tá bom? Ainda sobre sistema tributário. A gente tem a constitucionalidade do FAP, do fator acidentário de prevenção, que vem a definir, né, aí a cobrança de contribuições previdenciárias. Isso foi julgado no RE 677725 de novembro de 2021, julgamento muito importante. A gente tem também a contribuição do SAT, né? A gente teve o fator acidentário e o SAT, seguro de acidente do trabalho, também julgados no mesmo mês, no mesmo dia, em novembro. O Supremo entendeu que é constitucional a delegação para que norma infralegal fixe a alíquota individual de forma variável da contribuição previdenciária destinada ao SAT. Por quê? Porque o Supremo entendeu que a legalidade estrita pode ser flexibilizada quando você tenha tributos que tenham um caráter regulatório, ou tributos que você tenha ali um aspecto técnico para definição de alíquota, em que você tenha que analisar o índice de acidentes das empresas. Então, esses são temas em que você tem que ter uma flexibilização da legalização, ou princípio da legalidade do direito tributário, e o Supremo reconheceu isso na ADI 4397. Um outro julgamento importante é da constitucionalidade da inclusão do valor do IPI, incidente nas operações de vendas por fabricantes ou importadores de veículo, na base de cálculo presumida fixada para propiciar, em regime de substituição tributária, a cobrança e o recolhimento antecipado do PIS e da COFINS. Em suma, quando a gente tem substituição tributária, base de cálculo presumida de PIS e COFINS, está dentro o IPI. Esse julgamento no RE 605.506, julgado em novembro de 2021, ele é muito relevante porque depois do ICMS na base de cálculo da COFINS, a gente teve muito essa discussão de tributo em cima de tributo. E aqui a gente tem mais um julgamento em que o Supremo corta uma dessas teses filhotes de tributo sobre tributo e considera a constitucionalidade. Um outro julgamento importante é aquele que se entendeu pela constitucionalidade da contribuição adicional do FGTS, aquela prevista lá no artigo 1º na Lei Complementar 110. O Supremo julgou constitucional essa contribuição, e essa discussão é uma discussão
muito antiga, porque a gente teve uma contribuição adicional de 10% sobre o FGTS que veio para cobrir o rombo do FGTS causado pelos expurgos inflacionários. Quando esses expurgos inflacionários foram, digamos assim, a gente conseguiu suprir esse fundo, veio a discussão de se seria ou não constitucional tanto a base de cálculo quanto a própria existência dessa contribuição. E o Supremo considerou constitucional, inclusive o próprio Congresso Nacional posteriormente já veio a determinar o fim da cobrança dessa contribuição. Mas é um julgamento importante porque a gente tinha um indébito muito grande no caso de ela ser declarada inconstitucional. Perfeito? Sobre finanças públicas, o modelo de execução, agora mudando de assunto, né? E de modelo de elaboração e execução das despesas oriundas de emendas do relator geral do orçamento viola o princípio republicano e os postulados informadores do regime da transparência no uso dos recursos financeiros. Isso aqui foi o famoso caso das emendas secretas, né? Do orçamento secreto. Há muito tempo a gente tinha esse recurso de liberação de emendas como um recurso que o executivo usava para comprar os parlamentares, digamos assim, né? Ele liberava as emendas. E aí a gente teve uma mudança constitucional que criou o orçamento impositivo justamente para tirar essa influência do executivo. E aí veio o Congresso Nacional e recriou o orçamento secreto com essas emendas do relator, que não são públicas e que, quando se divulgou, se verificou que estavam sendo utilizadas com fins eleitorais, né, de comprar a base. E o Supremo foi lá e falou que isso não é republicano na ADPF 854. Posteriormente, no mês seguinte, em dezembro de 2021, o Supremo falou, olha, diante dos riscos de paralisação dos serviços essenciais, deve-se dar em juízo cautelar continuidade à execução das despesas classificadas sobre o identificador de resultado primário 9, eram os RP9. Então o Supremo, um mês depois, liberou, porque falou o seguinte, olha, estou sentindo que o Congresso entendeu que não tem que ter mais emenda, e o Supremo pediu informações sobre essas emendas, poucas foram prestadas, cabe aqui um parêntese, mas o Supremo viu o seguinte, se eu também travar essas emendas, muitas obras vão ficar paradas, então eu vou liberar, mas que o Congresso saiba que não pode ter orçamento secreto, porque isso é contra o princípio republicano, porque você vai usando o dinheiro público para comprar uma base parlamentar e não é essa a função do dinheiro público, né? Bom, agora sobre ordem social, já caminhando aqui para o final, é incompatível com a Constituição o reconhecimento de direitos previdenciários a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fim de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Julgamento no RE 883168. Bom, infelizmente o Supremo ainda se prende, sabe-se lá por quê, talvez por questões religiosas, enfim, por um resquício formalista, a concepção de que a companheira de uma pessoa casada não tem direitos previdenciários, né? Em um mundo em que as uniões estão se relativizando em trisais, né, entre uniões de pessoas do mesmo sexo, se negar direitos às pessoas que tiveram uma união totalmente estável, simplesmente pelo fato de o outro ter uma folha de papel, me parece um tanto quanto retrógrado. Nós tínhamos alguns ministros bem progressistas, como o Carlos Aires Brito, que defendiam essa união concubinatária, aliás, concubinato, é até um nome preconceituoso, né? Vem de concúbere, né? Pessoa que simplesmente divide a cama. Muitas vezes, nesse concubinato, temos pessoas que ficaram numa situação estável por 40, por 50 anos, têm filhos com o concúbere, mas, infelizmente, não ganharam aí esse reconhecimento ainda no Supremo. O Supremo também negou concessão de pensão vitalícia para dependentes de prefeito, vice-prefeito, vereador, falecidos no exercício do mandato, porque o cargo é temporário, não pode dar uma despesa definitiva para o Estado. Disse isso o Supremo na ADPF 764. É muito importante esse julgamento, né? Porque até hoje se ouve na tentativa de se criar senadores biônicos, né? Presidentes que querem se perpetuar como senadores. A gente ouve isso a cada mandato, né? E o Supremo vendo, olha, o cargo é temporário, a gente não pode criar aqui, é antirrepublicano você transformar um cargo eletivo temporário em um benefício permanente. Tomara que o Supremo siga essa linha sempre. Ainda dentro de ordem social, é inconstitucional a lei estadual que flexibiliza a exigência legal para atividade potencialmente poluente dentro do licenciamento ambiental, uma importante decisão de direito ambiental na ADI 6672, de setembro de 2021. A gente tem um outro julgamento importante também sobre ressarcimento do SUS, no RE 666094, em setembro de 2021, o Supremo entendeu que o ressarcimento de serviço feito por unidade privada tem que seguir os critérios do SUS. Então, quando, por exemplo, por ordem judicial, ou enfim, um hospital privado se substituir ao SUS, ele vai receber o valor e a forma paga pelo SUS
para as unidades do SUS. Bom, e para finalizar, o Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da medida provisória. Então, o Supremo seguiu aquela linha de proibir os jabutis e no final falou que é constitucional a determinação lá na Lei 14.131 que simplificou o processo de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a constitucionalidade de um dispositivo que tratou de um benefício de assistência, né? Está previsto aqui na ADI 6928 de 22/11/2021. Bom, então o que a gente pretendeu com esse vídeo é permitir que vocês façam uma grande revisão de diversos precedentes que são importantes. Pode até ser um vídeo que você assista na véspera da prova, né? Coloca lá o áudio, pode dar uma acelerada, né? Se você já tiver um domínio maior. Mas a ideia da nossa mentoria é resumir os principais julgamentos do Supremo para que você possa ganhar tempo para estudar outras coisas, ao invés de ficar perdendo muito tempo na leitura dos informativos ou na revisão de informativos. Então a gente vai seguir, a gente vai ter também um próximo vídeo sobre agora o primeiro semestre de 2022. Então segue a gente, que a gente vai fazer sempre essa sequência de atualização jurisprudencial, ok? Então um grande abraço, muito obrigado por nos acompanharem e sigam para novos vídeos dentro desse mesmo estilo de simplificar a vida do nosso estudante, do nosso aluno da mentoria. Um grande abraço!